Apesar de ter bilhões de pessoas no planeta Terra, ainda assim o seu nascimento é único e com o seu nascimento você vai crescendo, crescendo e formando a sua história. E parece óbvio o que eu estou dizendo, mas cada pessoa tem uma bússola interna que é individual dela. Então não tem como substituir, não tem como comprar a intuição, porque a intuição é uma coisa interna de cada pessoa. Eu vou começar então com um exemplo pessoal meu. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu fiz uma prova lá na escola que eu estudava, juntamente com o meu coleguinha. Na verdade, era uma prova individual, mas o meu colega, ele estava do meu lado. E ele é importante nessa história, por quê? Eu considerava ele uma pessoa inteligente. Ele costumava tirar notas boas, ele era elogiado pelos professores. Então, eu perguntei para ele qual que era a alternativa certa daquela questão. Sim, eu estava colando. Só que eu já tinha assinalado, eu tinha lido e assinalado. Ao comparar a minha resposta com a resposta do meu colega, o que aconteceu foi que a minha resposta não estava compatível com a dele. A minha resposta era A e a dele era B. Eu, boba do jeito que era, confiei na resposta dele. E quando a gente recebeu o gabarito com as respostas da prova, ele tinha errado e eu tinha acertado. Mas como eu tinha confiado nele, eu me espatifei. Eu não confiei na minha própria resposta, na minha própria capacidade de responder uma pergunta. Eu lembro de ter me sentido muito frustrada, porque, poxa, eu tinha acabado de cometer um erro que custou uma nota, sendo que eu sabia a resposta. Então, foi um grande aprendizado para mim, porque a partir daquele momento eu falei, eu nunca mais vou confiar em outra pessoa além de mim. Talvez por isso que eu tenho me tornado tão desconfiada. Mas a intuição não é algo apenas espiritual. Além de espiritual, também foi comprovada cientificamente, porque algumas regiões do nosso cérebro ativam, como por exemplo o córtex pré-frontal, como uma avaliação rápida das situações, a amígdala como resposta emocional, e uma outra parte chamada ínsula, que fica meio escondida em percepções corporais e sensações viscerais, aquela intuição que algumas pessoas sentem no estômago. Cientistas chegaram nessa conclusão com estudos de ressonância magnética funcional. O Jung, mais uma vez citando ele vai sempre aparecer nos meus vídeos. Modelo de tipos psicológicos, ele coloca a intuição como uma das 4 funções cognitivas fundamentais, ao lado do pensamento, sentimento e sensação. E o que acontece quando a gente não consegue identificar o que é intuição? Formas de a gente conseguir entender, identificar a intuição é ficando um pouquinho mais em silêncio. Então, sozinho. Algumas pessoas conseguem meditar, outras não. Não é necessário a meditação, mas é sim necessário ficar sozinho em silêncio para aí você conseguir limpar todas as informações externas e conseguir perceber o que está sendo dito pelo seu coração. Não dá para ouvir o seu coração se você tem um turbilhão de coisas e informações na sua cabeça e expectativas muitas vezes dos seus pais, dos seus tios, parentes, amigos, influenciam na sua decisão final a respeito de qualquer coisa que seja. A solitude auxilia muito nisso. Outra forma de conseguir perceber mais o seu lado intuitivo é observando símbolos. Símbolos como a cruz, a estrela de Davi, são inúmeros símbolos que aparecem pra gente. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado a respeito, mas resumidamente, nossos ancestrais, eles passaram pra gente um formato de raciocínio que é muito mais arquetípico e simbólico do que linguístico. Então veja só, nós temos e nós falamos aqui no Brasil a língua portuguesa, mas a nossa mente ainda opera como os nossos ancestrais operavam. Essa é uma explicação grosseira, mas basicamente é isso, tipo, a nossa mente, ela continua tendo um pouquinho dos nossos ancestrais, e os nossos ancestrais tinham muito essa questão do simbolismo, do misticismo, do mito,
Tudo isso está interligado e a gente vê isso no inconsciente coletivo. Lembrando que foi o Jung que deixou essa herança pra gente, esse conhecimento tão grandioso, um dos conhecimentos mais avançados sobre a psique, uma forma muito interessante de abordar. Então, quando a gente olha para um símbolo, por exemplo, o próprio símbolo da cruz, existe uma informação. E quando a gente olha para ele e pensa, bom, não tem nada escrito, não tem nada explícito, o inconsciente capta aquela informação daquele símbolo e você tem uma resposta que, para um nível racional, não tem lógica, não tem razão. Mas não precisa ter razão, porque é algo que foi tirado do seu inconsciente. Uma informação que foi tirada do seu inconsciente. Outra forma de conseguir identificar bastante a intuição é através dos sonhos. Anotando os sonhos, compartilhando, interpretando, sempre com uma ferramenta que é muito importante nessa hora, que no caso é a honestidade. Se você quer respostas eficazes para suas dúvidas, você precisa ser sincero. Na espiritualidade, isso também é muito real. Quando a gente... Porque tem tudo a ver, né? O sonho, o símbolo, tá conectado com a espiritualidade, com a magia, com a alquimia. Eu necessitei ter uma intuição afiada em vários momentos da minha vida. O fato de eu estar fazendo esse vídeo, por exemplo, é muito intuitivo. Eu não sei se as pessoas querem ou não, mas eu estou sentindo de fazer. E é isso que importa. Se vai ter resultado, eu acredito que sinceramente vai ter. Passei por muito tempo da minha vida com muitas questões que não eram respondidas. E eu era muito frustrada por isso. Então eu consegui finalmente responder grande parte dessas perguntas. Ainda tenho algumas, mas eu ainda sou muito nova, eu tenho muito tempo para explorar. Enquanto eu vou respondendo, eu vou compartilhando com vocês. Vai ser o maior prazer do mundo fazer isso. Eu sinto que isso é pra mim, então se inscreve no meu canal, curte, compartilha. Eu costumo pensar que chega um momento que realmente você vai pra espiritualidade, pra luz, ou você vai pra sombra. Mas ninguém quer falar sobre isso. Todo mundo quer ficar falando de status e aparência. Mas a coisa mesmo que importa, ninguém quer falar. Enfim, estou aqui para dizer o que ninguém quer falar. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais.